Olá pessoal, bem-vindos, bem-vindas. Ok. No meu último vídeo, que também foi o primeiro aqui desse canal, eu falei um pouco sobre o contraste que me parece existir entre duas ideias do bem, né? A primeira delas é uma ideia em que o bem é concebido como uma entidade ontológica, né? Alguma coisa que tem existência em si mesmo e que de alguma forma poderia ser possível conhecê-lo, saber o que é o bem, né? E uma outra visão, né? Que resultaria de uma espécie de processo de otimização, né? do mercado, da dinâmica do mercado, né? E a esse respeito, eu falei, né, que essa otimização, esse processo do mercado, ele não visa o bem, né? Ele visa o lucro, né? E que se alguma coisa de boa resulta desse processo, é um efeito colateral que pode ou não acontecer, né? Mais comumente você redefine o bem, né, para poder dizer que o bem é aquilo que resultou desse processo, né? Eu também me referi ao neoliberalismo, né, como uma religião, e falei que no capitalismo toda forma de valor, né, acaba sendo convertido a um valor monetário, né? Eu vou continuar desenvolvendo essa ideia porque as circunstâncias dessa última semana, essa semana que a gente está chegando perto do final dela, nos ofereceram, né, as circunstâncias nos ofereceram um exemplo, uma ilustração notável, né, desse contraste, né? Eu estou pensando aqui nesse debate que surgiu em função da pandemia, do coronavírus, né? Que opõe, de um lado, aqueles que dizem que é necessário parar tudo e salvar o máximo de vidas possível, e aqueles que dizem que não pode parar a economia, né? Não pode parar o país, né? Inclusive alegando que uma eventual parada total do país resultaria num colapso econômico que implicaria em complicações ainda maiores em termos de vida, né? Tem uma terceira opção, né? Uma terceira opção que a gente vê sendo adotada no mundo civilizado, inclusive nos Estados Unidos, que é a de uma intervenção maciça do Estado, né? Em que o Estado, de alguma forma, subsidia tanto o setor produtivo, empresas, quanto a faixa mais vulnerável da população, né? Para aguentar um período de não produção, né? E, literalmente injeta dinheiro na economia, ainda que tenha que imprimir esse dinheiro, isso certamente teria consequências. De qualquer forma, a gente está vendo isso acontecer nos Estados Unidos, na Dinamarca, na Holanda, enfim, né? Praticamente toda a Europa. Isso escancara a diferença que existe entre duas ideias da vida, né? Da vida como um valor, né? De um lado, a vida é um valor em si, né? De um outro lado, você tem a questão do valor da vida, né? Quantas vidas valem ou quanto vale as vidas em relação ao valor do sistema econômico, né? No caso do Brasil, a situação é um pouco mais complicada, né? Porque no caso do Brasil, essas possíveis intervenções do Estado, elas são muito tímidas, né? E tudo indica que vai ser uma espécie de salve-se quem puder,
Quem tiver condições de parar e se cuidar vai poder fazer isso. Quem não tiver vai ter que se arriscar. Tudo indica que vai ser alguma coisa por aí. Espero que não. Esse é o neoliberalismo levado às suas últimas consequências, né? E foi isso que me chamou a atenção para poder definir o tópico desse vídeo. O que é economia, né? Eu não sou economista, então, né, minha definição de economia é uma definição quase que do senso comum, né? A economia, a meu ver, me parece pelo menos poder ser definida como uma espécie de laço social, né? É uma relação de troca entre pessoas. É uma forma da gente estabelecer um certo liame, uma certa conexão entre os indivíduos no interior da sociedade. É comum a gente distinguir também, eu vejo sempre a distinção entre a economia real, né, que diz respeito ao trabalhador, à padaria, à fábrica, né, o trabalho de produzir riqueza real, né, e uma economia mais abstrata, mais financista, né, em que o que está em jogo são papéis, né, promessas de compra, de venda, de pagamento disso, ações, bolsa, especulação, jogatina, banco, todo esse negócio aí que algumas pessoas comemoram pra caramba quando a bolsa sobe, quando a bolsa desce, né? Mas o que eu sempre achei interessante, na verdade, é a narrativa que se constrói é, ligada ao papel da economia, né? E por isso que eu usei o termo religião no vídeo passado, quando eu falei do neoliberalismo. Eu não sou o único e nem sou o primeiro a fazer essa observação, tá? Gente muito mais bem qualificada do que eu já fez essa observação. É que o discurso que se constrói, o discurso econômico, né, que a gente vê na mídia, na boca de políticos, especialistas, né, que estão sempre aí, vem sempre dizer o que vai acontecer amanhã, né, e amanhã, depois de amanhã eles voltam para dizer por que não aconteceu o que eles tinham dito que ia acontecer e tal. Esse discurso ele se organiza, ele se formata, ele se estrutura. Daria até para poder evocar aí talvez a ideia de arquétipo, né, lá do Jung, né? Esse discurso ele se organiza, ele tem a estrutura de um discurso religioso, né? Ele constrói uma narrativa, ele é uma narrativa que tem a estrutura de um discurso religioso. Ainda, claro, que você possa falar a respeito do mercado em termos da padaria, da fábrica, claro, a gente sabe que é isso, né? Mas eu estou falando que nessa narrativa parece que o mercado é uma entidade, né? É um ser, alguma coisa ontologicamente consistente em si mesmo, né? É tratado assim de uma forma meio que abstrata, né? Fala-se, por exemplo, que o mercado quer isso, o mercado quer aquilo, o mercado está confiante, o mercado está nervoso, o mercado está preocupado, né? Nessa narrativa, o mercado é essa entidade supra-humana, né? Antropomorfizada, né? Cheia de estados de alma, né? E não faltam os profetas, né? Claro. Mais ainda, né? Talvez pior de tudo, o mercado ele frequentemente ele exige sacrifícios, né? Ele exige que a gente abra mão de direitos, ele exige que a gente trabalhe mais, gaste menos, pague mais caro por alguma coisa ou outra para poder compensar alguma coisa aqui ou ali. Ele exige sacrifícios, né? O mercado ele é meio que tipo a religião do bezerro de ouro, né? Deveria deixar a antena dos cristãos aí um pouco mais sensível a esse tipo de coisa.
Então, retomando o tema do debate dessa semana, né? Esse é o ponto que eu queria chegar. Quando eu ouço políticos e empresários, né? Vários vídeos circulando por aí, e outros profetas, né? Dessa religião falando, e o que eles dizem essencialmente pode ser resumido de uma maneira geral em alguma coisa do tipo: olha, muita gente vai morrer, mas esse é um preço que a gente tem que pagar para manter o, a roda da economia funcionando, né? Um preço a ser pago, né? Como, como o agricultor que oferece seu sacrifício ao Deus do trovão, né? O que isso significa, né? Isso significa que agora o Deus mercado está exigindo mais um sacrifício, né? O derradeiro sacrifício, um sacrifício humano. O mercado, ele quer que a gente imole, né, milhares, certamente, milhares de seres humanos para que ele fique feliz.